a paciência de vocês. Tem uma boa parte de aula ainda. Eu sei que é um assunto cansativo. Eu sei que é um assunto cheio de coisa nova para muita gente e dá aquele peso de muita informação. Mas o bom é que está tudo gravado, você pode ver de novo. Os alunos vão ter a apresentação depois. Então você pode acompanhar depois com mais calma. Mas eu quero já começar, mesmo o pessoal ainda está muito lá fora, porque hoje eu é capaz de eu estender um pouquinho do que eu estava normalmente acabando. Bom, nós vimos de forma geral que o que é membresia e quem pode ser membros. Mas a gente não tratou exatamente o que é membresia. Eu dei uma coisa bem geral, é fazer parte do hall de membros, é definição pouco teológica, pouco bíblica. E eu quero ver com vocês agora mais profundamente que isso. Mas antes, eu quero tirar de lado algumas barreiras contra essa realidade. Primeira pergunta que eu quero instigar vocês, eu vou dar um tempinho para você pensar. Qual a diferença entre dois cristãos se reunindo para conversar e dois cristãos de uma mesma igreja? Nós temos dois cristãos aqui que eles estão conversando sobre o Evangelho, colocaram um louvor bom, não sei onde eles acharam, mas eles acharam, estão cantando, estão glorificando a Deus, estão ouvindo o Evangelho, e aqui nós temos dois membros de igreja. Qual é a diferença? Existe diferença? Essa é a primeira pergunta para vocês pensarem. Quando a gente está perguntando o que é igreja local, lembra que a gente viu o que é igreja universal, né? Nós fomos em Efésios, é o corpo de Cristo, é a família do Pai, é o templo do Espírito, é tudo realidade para a igreja local. Mas definir a igreja local é um pouquinho mais difícil. É mais fácil você pertencer e estar numa. Então é mais fácil falar o que não é igreja local. E a primeira coisa é que a igreja local não é um clube social. Não é uma bolacha. Um clube. Por quê? Porque não é simplesmente, e olha que interessante, está falando de membresia até agora, não é simplesmente um clube de pessoas onde você se torna membro e destorna membro. Não é um clube simplesmente onde você se torna membro para usufruir um dos outros e quando você acha relevante você sai da membresia. Não é um clube de engrandecimento próprio. E isso traz a nossa segunda questão. A igreja local não é um fast food, não é um provedor de serviço. Apesar da igreja prover serviço, prover pregação do evangelho, prover as ordenanças, batismo e ceia, a igreja não é um fast food onde você para o seu carro de domingo, se carrega espiritualmente e sai para viver no mundo, e depois você volta, se carrega espiritualmente e sai para viver no mundo. Apesar de muita gente já falar isso. Muita gente vai falar, não, nós temos que concentrar menos no domingo e concentrar mais segunda a sábado, ou segunda a sexta. Já ouviram isso? A igreja precisa parar de ser igreja no domingo e ser igreja de segunda a sexta. Mas a realidade é que a igreja precisa ser a igreja todo dia. Só que existe algo especial na reunião dos santos, que é muitas vezes ignorado. E por fim, se você já teve um debate com um desigrejado, eu já tive vários. A primeira coisa, você está falando, a igreja de Deus é linda, a igreja de Deus é santa, a igreja é noiva de Cristo, mas a igreja não é difícil. Mas eu não falei que a igreja não é difícil. Mas não, a igreja não é difícil. Eu sei, eu concordo que a igreja não é difícil. A igreja não é quatro paredes, essas quatro paredes não são uma igreja. Mas, deixa eu fazer um porém, não é errado você dizer que vai à igreja. Existe na língua portuguesa algo chamado metonímia. Se você não sabe, pega lá depois do dicionário, ou sua professora de português, que você não gostava na escola, e você vai ver que metonímia é uma figura de linguagem, é você pegar algo para representar um todo. Então não é errado, pelo menos na linguagem, falar que você vai à igreja e se reunir aqui. Apesar de que os puritanos tinham o costume de chamar isso aqui de casa de reunião. Por quê? Porque é onde existia reunião
da igreja. Mas nós todos sabemos que a igreja não é um clube social, não é um fast food, não é um edifício. Daí vem a pergunta então, o que é a igreja local? O que é? O que é uma igreja local? E a segunda pergunta que eu quero fazer, e aqui que você vai barrar com muitos desigrejados, a igreja é uma instituição? Ou não? A igreja é uma instituição? Ou não? O que é uma instituição? Sempre quando alguém vem debater isso, a igreja não é uma instituição, a igreja não é um prédio, você pergunta para ele, o que é uma instituição? Eles nunca sabem definir, mas a igreja não é uma instituição. Vamos lá, vamos para o dicionário, pai dos burros. É um complexo integrado por ideias, padrões de comportamento, relações interhumanas e muitas vezes um equipamento material organizados em torno de um interesse socialmente reconhecido. Essa é a definição do Michaelis sobre a instituição. Vamos lá. É um complexo integrado por ideias. Nós temos ideias? Temos. O Evangelho. Nós temos uma ideia muito forte. Mensagem de Cristo. A mensagem apostólica sobre a qual a igreja é fundamentada. Nós temos interesse socialmente reconhecido, que a gente organiza até coisas materiais. Temos. A glória de Deus, a edificação da igreja, a salvação do mundo. Nós temos uma missão. Nós temos padrões de comportamento? Sim. Ame-se uns aos outros como eu os amei. Esse é o nosso padrão de comportamento. Temos regra de adesão e expulsão? Sim. O mesmo Cristo que diz, ame-se uns aos outros como eu vos amei, também falou sobre um conceito de as chaves do reino dos céus. Jonathan Lima, no livro que eu recomendei, A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus, vai dizer o seguinte, a dicotomia entre o amor e a estrutura, entre a comunhão autêntica e a instituição estruturada, é uma dicotomia falsa. A simples presença de elementos institucionais, regras, recursos e hierarquias, dentro de uma igreja, não implica necessariamente num institucionalismo, do mesmo modo como a lei não implicaria num legalismo, ou um dogma não implicaria num dogmatismo. Eu amo essa citação. As pessoas acham, se você crê em uma coisa, você é dogmático, então você não pode crer em nada, hoje em dia. Se você tem a lei de Cristo, você é legalista. Ou se você tem a lei moral, você é legalista. Se você então tem uma instituição, você é institucionalista. Mas não é assim que funciona. Vamos pensar no exemplo mais próximo de cada um. Se você tem um filho, ou você tem um pai, eu acho que a maioria de vocês aqui tem um pai. Se você tem um pai, você tem uma relação com ele, não tem? Digamos que seu pai é bom, você tem uma relação boa com seu pai. Uma relação de amor, de carinho, de confiança, de amizade e de disciplina. Não é? O que Hebreus fala? Que Deus nos ama e por isso nos disciplina. Existe uma estrutura hierárquica entre o pai e o filho. Filho, obedecei vossos pais. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, a ideia de que uma hierarquia, uma instituição é contrária ao amor, ao relacionamento, é falsa. Na verdade, a relação é a seguinte. Pensa numa treliça e pensa numa vinha. A treliça serve para a vinha crescer, não para diminuir a vinha. A estrutura serve justamente para que o relacionamento aconteça. Sabe, outro exemplo claro, casamento. Nós temos uma estrutura, uma aliança formal. Eu me comprometi formalmente com a minha linda esposa. E dentro desse compromisso formal, diante de Deus, diante dos homens, eu desenvolvo meu relacionamento amoroso com ela. Não existe nenhuma dicotomia entre estrutura e amor. Mas o mundo hoje fala que se você ama e deixa ser livre, toda estrutura reprime o amor. Mas essa é uma noção totalmente secular, da cultura pagã e totalmente antibíblica.
E principalmente quando a gente entende que na Bíblia a autoridade não é necessariamente ruim. Existem inúmeros casos de autoridade ruim. Existem muitos reis maus, como se você for ler 1º e 2º Reis. Mas olha o que Davi fala, as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do maravilhoso ou mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e sua palavra está em minha língua. Presta atenção, a gente está falando de texto inspirado. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Deus falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar na terra a erva. Olha, essa é a figura que Deus quer que você tenha de autoridade. Não a figura que o mundo dá de autoridade. Essa é a figura bíblica e sadia e que a gente deve buscar de autoridade. A autoridade que domina com justiça, que exerce autoridade com justiça. No temor do Senhor, ela traz vida, ela produz vida, ela traz luz, ela ajuda, ela avança. Onde a gente vê isso também? Mateus 28. Toda autoridade foi dada a Cristo, por isso, vá. A autoridade não barra, a autoridade envia. Então, cuidado com aqueles que querem minar toda a autoridade de Cristo e da autoridade que Cristo transferiu à igreja. Mas eu falei que nós temos uma noção de inclusão e exclusão. E eu falei das chaves do reino dos céus que Cristo falou. E eu quero agora mergulhar nos textos bíblicos com você e analisar isso. E por isso eu quero convidar você a pensar o seguinte. Abre Mateus 16, enquanto eu vou falando essa ideia aqui. A primeira ideia, e isso é muito claro para todo cristão, é que Cristo é rei. E o rei tem um reino. Certo? Cristo tem um reino. Cristo tem um reino onde ele exerce autoridade e governo. E eu quero propor uma pergunta para vocês. Essa é uma pergunta que normalmente nós não pensamos. Quem tem autoridade de dizer que representa este reino? Cristo é o Rei Supremo, com um reino escatológico que vai vir sobre toda a terra, um reino onde o leão e o cordeiro se deitarão lado a lado, um reino de paz, onde toda lágrima será enxugada, um reino que vem, e nós dizemos Maranata. Mas esse reino ainda não veio plenamente, já e ainda não. E hoje, quem tem autoridade para dizer, eu represento Cristo, eu represento o reino de Deus? Deixa eu dar uma ilustração para vocês. Pensa no seguinte. Pensa na presidência. Vamos pensar dos Estados Unidos, vai, não vamos pensar daqui não. Alguém de vocês aqui poderia chegar, não que o Obama seja muito bem também, poderia chegar e dizer, eu represento Obama? Eu represento a Dilma? Você teria, não vontade eu acho que ninguém teria aqui, mas você teria autoridade para fazer isso? Você poderia dizer, eu represento a ONU, se ela não tivesse comissionado você? E é engraçado que hoje, nós achamos que qualquer pessoa pode falar, eu represento Cristo, eu represento a igreja, eu represento o reino. Mas quem tem autoridade? Quem Cristo deu autoridade para representar o reino? Então vamos lá, nossa primeira ideia em Mateus 16. Os apóstolos receberam a autoridade de Jesus para julgar a profissão e vida de fé de uma pessoa. Estão vendo isso? Os apóstolos receberam a autoridade de Jesus para julgar a profissão e vida de fé de uma pessoa. Esse é o primeiro ponto que eu quero estabelecer com vocês no texto, então, de Mateus 16. Todo mundo lá? Vamos ler, versículo 15. Jesus perguntando, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou,
Bem-aventurados és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei, presta atenção, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse é um texto que protestante normalmente tem medo. Aqueles que não estudaram bastante, porque é o texto favorito da Igreja Católica, né? Viu? Pedro que tem autoridade. E Pedro tem a chave do reino dos céus. Se você for numa igreja católica, sempre repare em Pedro, a estátua de Pedro. Ele sempre está com uma chave na mão. Se você não achar Pedro, procura alguém com uma chave na mão. Agora, qual que foi a resposta de muitos protestantes evangélicos? Não é para Pedro que foi dado. Não é Pedro que é esta pedra. A pedra é a confissão. Só que alguns, até no meio protestante, isso pode trazer um pouquinho de polêmica, mas vamos lá, discordam. Na verdade é Pedro e a confissão. Porque não existe confissão sem Pedro, nem Pedro sem confissão. Qual que é a questão aqui? E aqui que é interessante. Pedro está respondendo uma pergunta de Jesus. Jesus diz: quem vocês acham que eu sou? Pedro responde. E o que Jesus faz? Jesus afirma que o que o Pedro respondeu está certo. A confissão de Pedro e Pedro estavam corretas. E é sobre pessoas que confessam corretamente que a igreja está edificada. Certo? E daí Jesus dá aos apóstolos, não só a Pedro, ele dá a chave do reino dos céus. O que é essa chave do reino dos céus? É autoridade para ligar e desligar. Certo? Uma chave, abrir e fechar. São os dois lados. Abrir o quê? Ora, o reino dos céus. Certo? Então, como que os apóstolos usaram essa chave? A primeira forma, e a mais clara, é a pregação do Evangelho. Levando a mensagem evangélica, eles abriam o reino dos céus para povos que nunca conheciam o Evangelho. E é isso que a gente vê em Mateus 28, Cristo dá autoridade e envia. Mas existe uma segunda forma, que é essa questão de membresia e disciplina. Esse texto aqui é base para a disciplina também, para o nosso próximo ponto. Ele pode ligar e ele pode desligar. Mas perceba que não é a chave que Pedro fez, é a chave que Cristo deu. Ou seja, Pedro e os apóstolos tinham que usar essa chave em nome de Cristo. Tinham que usar da forma como Cristo intentava. Tinham que usar da forma como o céu iria fazer. Não era aleatório, não era arbitrário. O que eles tinham que fazer então? Reconhecer. Assim como Jesus reconheceu que Pedro era uma pessoa que confessou certo, eles tinham que reconhecer as confissões das pessoas. E nós vemos isso de novo em Mateus 28. Perceba a autoridade aí. Jesus fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide portanto e fazei discípulos, batizando-os. E isso aqui é uma coisa que a gente não vê quando a gente batiza. Quando a gente batiza, existem vários lados da moeda, ou do cristal. Um lado que a gente sempre enfatiza, até por várias referências bíblicas, é o lado da pessoa. Ela está confessando a Cristo. Ela está simbolizando a morte e a ressurreição com Cristo, certo? Mas e a pessoa que está batizando? O que ela está falando? Eu reconheço que você é de fato um cristão. E por isso eu estou te batizando. Pelo menos na visão batista, né? Na visão presbiteriana, eu reconheço que você faz parte do pacto. Ou seja, fazer discípulos e batizar exige autoridade. Não é qualquer um que representa Jesus e pode batizar. Olha o que Jonathan Leeman fala, e toda essa questão que eu estou falando de chaves aqui, eu estou baseado no que Jonathan Leeman ensina, principalmente nesse livro azulzinho dele, Church Membership, mas tem também esse conteúdo naquele livro Surpreendente Ofensa, que eu recomendei.
A autoridade das chaves é a autoridade para analisar as palavras e ações evangélicas de uma pessoa e fazer um julgamento. Ou seja, assim como Cristo ouviu o que Pedro falou e fez um julgamento, quem te deu isso foi o Pai. Jesus chama Pedro e os apóstolos a fazer o mesmo. E eles fizeram o mesmo. Deixa eu dar exemplos para vocês, deles usando essa autoridade apostólica, de falar quem está dentro e quem está fora. Lembra quando Pedro chega numa cidade, várias pessoas tinham sido batizadas, e uma dessas pessoas é Simão o Mago. E Simão o Mago tenta comprar o batismo no Espírito Santo. O que Pedro fala? Você não pertence a nós, cai fora. Pedro traz juízo sobre Ananias e Safira. Eles mentiram para o Espírito Santo. Paulo entrega a Satanás, significando entrega ao mundo. Tem o reino de Cristo e o reino de Satanás. Você não está no reino de Cristo, então você está no reino de Satanás. Ele entrega a pessoa imoral de 1 Coríntios 5, 4 e 5 e Emineu e Alexandre de 1 Timóteo 1, 20. Os apóstolos exerciam autoridade delegada por Cristo para dizer quem está dentro e quem está fora. Agora deixa eu fazer um porém. Essa autoridade é salvífica? Porque se você ir para a Igreja Católica Românica, Não, na concepção protestante, essa autoridade, ela é subalterna à realidade de Deus. Nós devemos abrir a porta para quem Cristo abriu a porta e fechar a porta para quem Cristo fechou a porta. Vamos avançar um pouco. Sei que é complexo. Segunda verdade, Cristo tem um reino. Nós sabemos que quem pode representar o reino? Os apóstolos, mas eles morreram. E agora? Para quem ficou a chave do reino dos céus? Como eu já disse nas aulas anteriores, para um presbiteriano está com os ministros. Mas para um batista, e é o que eu vou defender a partir de agora, está com a igreja local. A igreja local é uma embaixada na vida real e no presente, que representa o futuro reino de Cristo e sua futura igreja universal. Eu vou ler de novo, presta atenção. A igreja local é uma embaixada na vida real e no presente, que representa o futuro reino de Cristo e sua igreja universal. Deixa eu provar isso daqui antes da gente continuar. Mateus 18, vira 2 capítulos aí da sua Bíblia. Texto clássico de disciplina. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Você percebeu? A mesma fraseologia de Mateus 16, a mesma questão de autoridade, mesmo não tendo a termo chave do reino dos céus, está aí. A questão de ligar e desligar. E é o que Jesus fala. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É impressionante como o pessoal tira esse versículo fora de contexto, né? Esse texto aqui fala de disciplina eclesiástica. O pessoal peça qualquer coisa para Jesus e Jesus vai atender. Se nós 2 e 3 estamos aqui unidos, orando, Jesus está aqui. Mas sabe o que Jesus está falando? Que quando 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, num pacto de membresia, quando 2, né, porque tem que ter outros 2, a igreja, concordam em algo, concordam que aquela pessoa não está fazendo a confissão certa, ou vivendo da forma certa, Jesus está no meio com autoridade. O que eu quero que vocês peguem aqui é o seguinte: as chaves do reino dos céus foram dadas aos apóstolos para julgar um confessor, certo?
Julgar como uma confissão como certa ou errada. A quem nesse texto pertence a chave do reino dos céus? A igreja. Como batista, eu vou dizer toda a congregação e não só os ministros. A chave do reino dos céus é dada à igreja local, para julgar as confissões das pessoas como verdadeiras ou falsas. E eu consigo ver na carinha de todos vocês como isso daqui é tão estranho, porque não é algo que a gente ouve comumente. Vocês percebem que foi passado à igreja? Os dois textos falam sobre desligar e ligar. Num só acrescenta a palavra, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Jonathan Lima vai falar de novo. Uma igreja local é um grupo de cristãos que regularmente se reúnem em nome de Cristo para oficialmente afirmar e supervisionar a membresia um dos outros em Cristo Jesus e em seu reino, através da pregação do Evangelho e das ordenanças do Evangelho. Então, chegamos a uma definição mais rica de igreja local. Envolve um monte de coisa, envolve a vida cotidiana, envolve amar uns aos outros, mas pensando em instituição, a igreja local hoje é que tem autoridade de ser representante de Cristo. Veja como isso é sério. Por isso que a membresia é tão sério. Porque quando você adiciona alguém à membresia da sua igreja, sabe o que está falando? Eu reconheço que você, de fato, é um cristão. E por isso a igreja local, Cristo estabeleceu, depois dos apóstolos, que seria o local onde a membresia de uma pessoa, a profissão de uma pessoa, seria cuidada e julgada. Membresia de igreja é o relacionamento formal entre a igreja e um cristão, caracterizada pela afirmação e supervisão eclesiástica do discipulado de um cristão e a submissão de um cristão de viver seu discipulado aos cuidados da igreja. Sabe o que é ser parte de uma igreja? Sabe o que é ser membro de uma igreja? Milhares de coisas, mas uma que a gente sempre ignora é você se submeter àquela igreja. A gente não gosta dessa expressão, né? Maridos adoram falar para as mulheres, né? Mas quando agora é você, todos os homens, todos os crentes, você tem que se submeter a uma igreja local. E hoje em dia, onde tantas igrejas são loucas, né? Onde tem tanta igreja falsa, ou como diz a Confissão de Westminster, sinagogas de Satanás. Isso parece estranho para a gente. Mas lembre-se que aqui que eu estou falando de igrejas reais, tá? Igrejas verdadeiras, elas podem ser mais ou menos puras, mas eu não estou falando de uma igreja herética, estou falando de uma igreja verdadeira. Quando você pede por membresia, você está falando o seguinte: eu quero que vocês, a embaixada, pensa numa embaixada. O que uma embaixada faz? Ela representa o reino, a nação. A igreja é uma embaixada do reino dos céus. E ela dá o visto. Só que dar o visto não significa que você é ou não cidadão. Você pode ser um cidadão e a embaixada se confundir e não dar o visto para você, mas você continua um cidadão do reino dos céus. Mas de forma geral, ela carimba você. Não, eu reconheço que você é um cidadão. Ou seja, a igreja local é o que Cristo instituiu para dizer para as pessoas: não, eu reconheço que a sua profissão é verdadeira, que não foi carne e sangue que te deu, mas o Pai que estás nos céus. E essa igreja, além de afirmar essa profissão, ela vai supervisionar. No bom sentido, a gente pensa em supervisão sempre no mau sentido, né? Será que ele vai errar? Será que ele vai errar? Não, gente. Lembra de bispo. Bispo é supervisão, é o líder, ele está cuidando. É o mesmo sentido. A igreja local tem a responsabilidade de velar pela sua confissão. Isso é positivo, meu irmão. Para pensar. Hebreus, aquele texto clássico que a gente cita: não deixais de congregar, como é costume de alguns, certo? A gente para por aí. Sabe o que o autor continua dizendo? Que o pecado é enganoso. Por que a gente não pode deixar de congregar? Porque o pecado é enganoso. E membresia é importante, porque se você deixar de congregar, o pecado é enganoso e vai cada vez mais desviar você do caminho. E a função da igreja é estar velando pela sua alma, amando você, cada membro cuidando um do outro. E se você começa a se desviar do caminho, ela fala: ei, irmão, presta atenção, vem para cá.
e eles estão supervisionando a sua profissão. E a forma como eles supervisionam essa profissão, além do cuidado, mas oficialmente, é a vez que Cristo deu, que são o batismo e a ceia. Como eu disse, quando a igreja batiza alguém, ou o ministro batiza, representando a igreja, essa igreja está falando: nós reconhecemos em você um cristão. Nós reconhecemos que você pertence ao reino dos céus. E quando a igreja dá a ceia para a pessoa, está falando: nós reconhecemos que você é membro dessa igreja local, e essa igreja local atesta a sua profissão de fé. Nós focamos tanto nas questões pessoais, e temos que focar, mas nós focamos ao ponto de negar toda a questão corporativa, quando pensamos em ceia. Sabe, a ceia, fecha o olho e toma sozinho. A ceia é você e Deus, sua comunhão, seu relacionamento, mas existe muito mais do que isso, é uma riqueza muito mais ampla. A gente não é para ser simplista nessas coisas. Então, o que é um membro de igreja? Um membro de igreja é uma pessoa que foi oficial e publicamente reconhecida como um cristão diante das nações, bem como alguém que compartilha da mesma autoridade para oficialmente afirmar e supervisionar outros cristãos em sua igreja. Então, quando você entra numa igreja, membresia numa igreja, não só você reconhece que eles têm autoridade sobre você, mas agora você se compromete também a exercer essa autoridade, se você é congregacional. Porque você vai votar. Você se compromete a tanto receber a autoridade da igreja, como, junto com a igreja, exercer a autoridade. Então, por que membresia é importante? Bom, a primeira razão que Leeman dá é que é bíblico. E é. É difícil de entender, não é um versículo tão claro como a gente esperava, não é algo que a gente vê todo dia, mas é bíblico. A segunda questão é que a igreja é seus membros. A igreja são os membros que constituem a igreja. Se você não tem membresia, quem é a igreja? É um pré-requisito da ceia do Senhor, como a gente discutiu antes, entre batismos fechados e abertos. É como oficialmente representamos a Cristo. Lembra, quem tem autoridade para dizer que você é o embaixador do reino dos céus? Você representa Jesus Cristo? A igreja local. Se você não está na igreja local, você não tem oficialmente autoridade para dizer que você representa Jesus. Quinto, é como declaramos nossa maior lealdade. Quando a gente está falando numa igreja, quando a gente está membro de uma igreja, a gente declara através da ceia que nós somos de Cristo, que nós pertencemos a Ele. É como tornamos real, experimentamos as imagens bíblicas da igreja. Lembra todas aquelas imagens que a gente viu? É o corpo de Cristo, a família do Pai, o templo do Espírito, é a videira, é o corpo interagindo um com os outros. É na igreja local, sendo membro de uma igreja local, que a gente vive isso. É como a gente serve uns aos outros dentro de uma igreja. É como seguimos a líderes cristãos. Quando você se torna membro, você se compromete a ouvir a liderança, a obedecer a liderança, como Hebreus fala. Mas também você ajuda os líderes a pastorearem. Pastor, se você não sabe quem é membro da sua igreja, como que você vai cumprir o que 1 Pedro 5 diz? Sabe o que 1 Pedro 5 diz? Atentai para o rebanho que estáis sob o vosso cuidado. Quem é o rebanho que está sob o vosso cuidado? Você sabe? Ou não? Você vai dar conta por cada alma deles. Cada um. Você vai prestar conta ao Supremo Pastor. E se você não está praticando membresia, como você vai saber? 10º, torna a disciplina eclesiástica possível. Como que você vai disciplinar alguém que não faz parte da sua igreja, que está só visitando? 11º, da estrutura à sua vida cristã. Lembra que eu falei? A vinha e a treliça. A vinha cresce na treliça. E a autoridade é bom. Eu sei que agora que eu estou falando todas essas coisas, com o que é membresia de fato, assusta. Porque a gente não está acostumado. Mas lembra que eu li o texto de Davi falando que a autoridade é como luz? E é. E é o que eu experimentei lá no meu estágio. Viver debaixo de outros crentes que sabem que a minha profissão de fé é preciosa, que não vão deixar a minha profissão de fé se tornar falsa. Dá sentido, meu irmão. Dá confiança, dá segurança. Saber que eles zelam por mim. E saber que se eu estou me desviando, eles vão procurar me disciplinar. E saber que se eu desviar totalmente, eles não vão me enganar.
Eles não vão falar, meu irmão, fica aqui, você é irmão, mas depois eu vou para o inferno. Eles vão falar, não, cara, o que você está agindo não parece que é do reino dos céus. Você está agindo como o reino de Satanás. E por fim, constrói um testemunho e convida as nações. Como eu disse, a igreja é o palco da glória de Deus, da sabedoria de Deus. É nisso, nessa membresia, que a gente tem uma estrutura que a gente mostra, aqui atestado é como Cristo é. Mesmo que imperfeito, obviamente. Esse panorama que eu dei é crucial para o que eu vou falar agora. Porque se você não entende a autoridade da igreja, a disciplina eclesiástica não faz sentido. Parece tirania. Mas se você entende que a igreja tem autoridade de ser embaixadora de Cristo na terra, então você vai entender a autoridade que a igreja tem de afirmar a sua profissão ou recusar a sua profissão. Então eu quero correr um pouquinho em disciplina eclesiástica. Vamos para uma breve introdução. Novamente, um resumo, uma definição bem simples do que é disciplina eclesiástica. O ato de remover um indivíduo da membresia e da ceia do Senhor de uma igreja. Lembra, nós afirmamos a membresia através das ordenanças visíveis de Cristo. Batismo e ceia. Tirar a ceia é a forma visível de falar, você não está no reino de Cristo. Eu sei que falar tudo isso parece tão autoritário, parece tão cruel, mas não é. Membresia e disciplina eclesiástica é amor real, amor cristão. Amor primeiro pelo indivíduo. Como eu disse, se eu estivesse me desviando, eu não gostaria que a minha igreja tratasse isso com leviandade e não me alertasse. Porque quem ama, cuida. Quem ama, repreende. Como diz Provérbios, melhor repreensão verdadeira do que os lábios mentirosos. Então, a pessoa que está se desviando precisa ser alertada, precisa ser trazida ao arrependimento. É amor pela igreja, porque você protege as ovelhas mais fracas. Lembra que Paulo diz em Mateus 18 que o fermento contamina a massa inteira? Desculpa, Mateus 18 não, 1 Coríntios 5. Quando você permite que alguém ímpio dentro da igreja, você está contaminando o resto da massa. Você está levando alguém a influenciar negativamente as ovelhas mais fracas. Você está expondo a membresia da sua igreja ao desastre. É amor pelo mundo que nos observa, para que eles vejam qual é o poder transformador de Cristo. Porque se dentro da igreja tem qualquer pessoa, pessoas convertidas e não convertidas, pessoas santas e pessoas ímpias, as pessoas vão olhar para a igreja e ver o quê? E é amor por Cristo. Como a gente diz, a igreja é o espelho do fulgor, do caráter de Deus. É a imagem do Filho. O que você está falando que a imagem do Filho é? Quando a gente mostra membresia e disciplina, a gente está mostrando que a gente ama Cristo, porque a gente honra o nome dEle. A gente tem o nome dEle como uma coisa mais preciosa para nós. E aqui que entra aquele problema do corpus mixtum que eu falei antes. Agostinho, em conflito com os donatistas, veio propor Mateus 13 para mostrar que tem joio e trigo na igreja. Só que o campo que Jesus fala, a interpretação que o próprio Jesus dá, é que o campo é um mundo, não é a igreja. Mesmo eles falando que a igreja é visível, Cristo fala que é o mundo. A noção é de que o mundo inteiro agora está sob o reinado de Cristo. E no mundo, o que os judeus esperavam é que quando o Messias viesse, ele varresse os ímpios, certo? Mas isso não acontece. Não é isso que Cristo planejou. Cristo avisou que no mundo vai ter ímpios e justos, não na igreja. Não é da igreja que Cristo está falando nessa parábola. E por isso que é importante nós entendermos que essa parábola não fala sobre a igreja, porque senão a gente vai achar que tudo bem ter um ímpio dentro da igreja. E Paulo fala expressamente que não. E daí a gente vai estar contradizendo o texto bíblico. Mas vamos ler algum texto bíblico para tentar entender melhor esse assunto. Mateus 18, como eu já li, eu vou resumir rapidinho. O procedimento bíblico em Mateus 18 de disciplina é o seguinte:
Se teu irmão pecou contra ti, contra você, você vai lá sozinho e tenta conversar com a pessoa. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, traz duas testemunhas, uma ou duas testemunhas. Essas uma ou duas testemunhas não são pessoas que concordam com você, tá? Esse é o procedimento judeu para entender que é trazer outras pessoas para analisar o caso. Normalmente pessoas imparciais, pessoas que vão analisar o caso com justiça. Recomendavelmente, um irmão maduro, um presbítero, um pastor. Se ele não ouvir esse grupo, leva até a igreja. E a igreja então vai tentar convencer ele a se arrepender. E se ele não se arrepender, considera-o como gentil e publicano, como não fazendo parte do povo de Deus. É isso que Jesus está falando. Aquele Jesus que é amor falou isso. Se a pessoa não se arrepende, considera ela como fora do povo de Deus. Mas aqui tem uma coisa. O que significa alguém que está fora do povo de Deus? Significa um campo missionário. A pessoa que está fora, que é gentil e publicano, não é para ser desprezada. Tem outros textos que vão falar para a gente não ter comunhão com ela, e está certo. Enquanto ela se declara como irmão, enquanto ela fala que ela é cristã, nós temos que cortar a comunhão casual, aquela comunhão de amizade. Nós temos que estabelecer uma comunhão de arrependimento, uma comunhão evangelística. Mas saber que essa pessoa precisa ser evangelizada e precisa ser trazida ao arrependimento. Outro texto clássico é 1 Coríntios 5. E esse texto é muito importante para entender. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andai vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Deixa eu falar o que Paulo está falando aqui. Se você não pratica a disciplina eclesiástica na sua igreja, você é orgulhoso. É isso que ele está falando. Você acha que você é mais gracioso que Deus. Você acha que você é mais amoroso que Deus. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente com o autor de tal infâmia, seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós em meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, como diz a presença de Cristo, quando ele fala em Mateus 18, entregue a Satanás, o reino do mundo, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Além de orgulhoso, meu irmão, você não está sendo muito esperto. Você não está sendo muito cuidadoso com essa igreja. Você está colocando fermento que vai levedar a massa toda. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Veja a imagem que Paulo está trazendo do Êxodo. Cristo, nosso Cordeiro, foi imolado, por isso nós temos que viver de uma nova forma. O Evangelho gera disciplina. Não é algo a mais. É algo que o Evangelho gera. 8. Por isso, celebramos a festa não com fermento félio, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. Isso é um mandamento. É um mandamento bíblico, é pecado ignorar, como todo outro mandamento bíblico. Não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais, aquela, como eu disse, aquela comunhão, amizade casual. Pois que direito haveria eu de julgar os que de fora? Não julgais vós mesmo de dentro? E Paulo está falando, você deve julgar. Os de fora, porém, Deus julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Esse texto é forte. Paulo chama a igreja para julgar. Algo que a gente
Tanto ouve que o amor não julga, que Cristo falou para a gente não julgar, mas Cristo falou para a gente ter a chave do reino dos céus. E eu quero terminar, tentando ser rápido, com a aplicação de como isso vai se dar em uma igreja local. Quando disciplinar? Se você começou a aprender agora sobre disciplina eclesiástica, se você é pastor, por favor, não aplique isso na próxima semana na sua igreja. Calma, paciência. Eu estou falando correndo mesmo por causa do tempo, mas calma. Não é todo pecado que você vai disciplinar, ou melhor, a igreja. São pecados externos. Perceba que a pessoa que peca, ela não está pecando em pensamento, apesar de ser pecado. Ela está agindo. São pecados sérios. Não é um orgulho interno que a pessoa se arrepende depois. E são pecados impenitentes. Percebe que quando Paulo fala em 1 Coríntios 6:9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele está falando de um padrão de vida. O que ele está falando aqui, esse padrão de vida não é de acordo com o reino de Deus. Ou seja, impenitência, ou seja, falta de arrependimento. É um padrão de vida que demonstra falta de arrependimento. E essa é a questão crucial. A questão crucial não é tanto uma lista de pecados. A questão crucial é arrependimento verdadeiro. E a questão crucial é a capacidade de uma igreja de afirmar a profissão de fé de alguém. Lembra que eu disse que a igreja é a embaixadora do reino na terra para afirmar ou vetar uma profissão de fé? Amém? Então, a igreja tem que ter a capacidade de discernir se aquela pessoa que está dizendo se eu sou um irmão, mas está vivendo de forma impura, se é de fato irmão ou não. Essa é a grande questão. E isso ajuda, e eu já vou explicar mais porquê daqui a pouco. Jonathan Lima vai falar o seguinte: disciplina eclesiástica formal é a ação apropriada sempre que um membro de igreja fala em representar a Jesus, se torna tão característico e tão habitual que a igreja não mais acredita que a pessoa seja cristã. Essa é a linha divisória. O pecado da pessoa é tão habitual, tão marcado, a característica da vida dela é pecado, não é arrependimento. Como a gente disse, um crente é marcado por fé e arrependimento. É tão pecaminoso, digamos assim, tão habitual, que a igreja não consegue mais dizer, eu não acho que você é um cristão de verdade. Como a igreja representante, ela tem que discernir essas coisas. Tendo a noção de que a igreja precisa ter essa certeza, a gente vai ter 3 casos. O primeiro caso é quando a igreja como um todo, liderada pelos seus presbíteros, está convencida de que o arrependimento é genuíno. Nesse caso, não se deve disciplinar. E essa é uma coisa, muitas vezes, que acontece em muitas igrejas mais históricas, ou com um ranço mais antigo, digamos assim, onde, basicamente, a pessoa engravidou, fora do relacionamento conjugal, a primeira coisa que faz é expulsar a pessoa. Não se discerne se a pessoa se arrependeu, não se discerne como está o coração da pessoa e simplesmente expulsa. Isso é errado, isso é um mau uso das chaves e Cristo vai fazer a igreja prestar conta sobre isso. Se uma pessoa tem um arrependimento genuíno e a igreja consegue reconhecer isso, a igreja não deve disciplinar. Ela deve, como Cristo fala, liberar perdão, como Paulo fala, não trazer mais punição, bastou a punição da maioria, trazer ao braço da igreja. Mas existe um segundo caso, onde a igreja está convencida de falta de arrependimento característico. Não é temporário, não é uma coisa que a pessoa está endurecida por um tempo. E por isso que exige paciência e discernimento. A pessoa está sem arrependimento com uma marca. E nesse caso, a igreja é chamada para excomungar, ou expulsar, ou disciplinar essa pessoa do seu rol de membros, para não cair em pecado contra Jesus. E aqui que vem o caso difícil. A igreja é incapaz de afirmar a profissão pelo pecado ser tão deliberado e repugnante.
Lembra que Jesus, em Mateus 18, ele fala, se o seu irmão pecar, vai uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes. E é tudo para tentar trazer a pessoa ao arrependimento, sempre. Quando a pessoa se arrepende e a pessoa reconhece, acabou o processo disciplinar. Mas em 1 Coríntios 5, essa pessoa que adulterou com a esposa do pai dele, era tão repugnante, um pecado tão repugnante, que você não consegue mais crer o que a pessoa fala é verdade. Sabe quando a pessoa, você olha para a cara dela, você não sabe se ela está falando a verdade ou não, porque ela tem uma característica tão falsa, tão mente dúbia, tão pecaminosa, que você é incapaz de dizer. A pessoa pode falar que está arrependida, mas ela não está às vezes. Ela pode chorar, mas sem estar arrependido. Às vezes é branco no preto. O cara adulterou, fugiu com a amante, o arrependimento é o quê? Voltar para a esposa. Mas às vezes não é tão claro. E nesses casos, a igreja é incapaz de afirmar a profissão de fé. Se a igreja é incapaz de afirmar a profissão de fé, a igreja deve excomungar, como Paulo recomenda em 1 Coríntios 5, e depois testar se o pretenso arrependimento é verdadeiro. É difícil, meu irmão. É um caso que exige muita sabedoria, muita oração. Não é brincadeira. Outra recomendação. A disciplina, a expulsão, excomungar, disciplina corretiva, esse é o nome, tem que ser precedida por disciplina formativa. Disciplina formativa é a disciplina que forma, é a pregação da palavra, exortação. É cada membro perguntar, irmão, como você está na fé? Você está firme ou não? Você está lendo a palavra, meu irmão? Você está orando? Quando existe essa disciplina onde os irmãos interagem, lembra do pacto de membresia? Cada um vai supervisionar a confissão de um do outro? Quando existe isso, aplicar a disciplina corretiva é mais fácil. E aqui está a recomendação de Jonathan Leeman. Disciplina pública formal funciona melhor em uma igreja onde a disciplina informal e particular é bem-vinda e praticada. Se você tentar usar a larga e cega espada da excomunhão antes dos membros reconhecerem sua necessidade geral de manter uma prestação de contas uns aos outros, você está pedindo briga. Pastor, como eu disse, gostou do que eu estou falando? Não vai aplicar semana que vem, por favor. Calma. Porque se não existe cada membro supervisionando, amando, cuidando um do outro, e você também, o que você vai fazer? Simplesmente arrumar briga, principalmente porque, como você não está praticando membresia, só deve ter bode lá dentro, eles vão odiar o que você vai fazer. Então, deixa-me dar algumas recomendações finais sobre isso. Pastor, ensina sobre o assunto, mas, por favor, sem a pregação da carapuça. Sabe aquela pregação onde o membro acabou de adulterar e você vai pregar contra adultério? Para a igreja inteira, para expor aquela pessoa? Quer uma forma melhor? Prega expositivamente em Coríntios. Coríntios 1, Coríntios 2, Coríntios 3, Coríntios 4, Coríntios 5. Quando você chegar em Coríntios 5, você vai falar o que está no texto bíblico, você vai ser fiel e você não vai estar sendo imparcial. As pessoas vão ouvir você porque você está expondo a Bíblia e não querendo, condenar alguém em particular. Segunda questão, pastor, envolva o menor número de pessoas possíveis no assunto. E, por favor, deveria nem precisar falar isso, não fofoque. Hoje as igrejas evangélicas são marcadas por tanta fofoca, misericórdia. Disciplina eclesiástica foi feita para a pessoa se arrepender, não para um grupo de pessoas começar todo a olhar torta para a pessoa. Terceiro, lidera o processo. Você, como pastor da igreja, deve liderar o processo de disciplina. Quarto, lembre de dar o benefício da dúvida à pessoa. Se uma pessoa vem e fala mal de outra pessoa, falou que essa pessoa cometeu A, B e C, ouça os dois lados do conflito, meu irmão. Não seja parcial, não seja apressado. E envolva e instrua a congregação quando estiverem convictos de impenitência e como proceder quando ocorrer a disciplina. Você precisa instruir sua igreja. Primeiro você precisa instruir. Se você está convicto de arrependimento, lembre qual que é o terceiro passo de Mateus 18? Leve-o à igreja. Então, numa reunião da igreja, numa assembleia, de preferência não no culto, onde há visitantes,
Leve o problema à igreja, peça para a igreja orar e peça para aqueles que conhecem a pessoa aí conversar com a pessoa. Não precisa chover de gente, todo mundo lá. Não precisa a congregação de 500 pessoas bater na porta da pessoa. Mas se a pessoa está próxima e conhece, incentiva ela a conversar com a pessoa. E por fim, quando se de fato a disciplina acontecer e a pessoa for expulsa, você precisa instruir o membro como ele deve proceder. Porque é difícil, é uma coisa que eles vão precisar aprender. E eu vou tratar como eles devem rapidinho. Membros, se alguém pecou, tente conversar com ela, particularmente, mas seja sábio. Cuidado para não se envolver no problema. Cuidado para não se tornar cúmplice do problema. Então, se você sabe que alguém pecou, converse particularmente, mas se esse pecado vai levar você a ser tentado ou qualquer outra coisa, por favor, já envolva outro. Um exemplo, você sabe que o irmão adulterou, você é uma irmã, sabe que aquele irmão casado adulterou, não vá falar sozinha com ele. Seja sábia, minha irmã. Chama um pastor, chama um presbítero, chama um irmão mais maduro, que é o ponto 2. E novamente, não fofoque ou peça orações. Sabe a fofoca em forma de oração, né? Queria que você orasse para o irmãozinho que está passando uma dificuldade, tal. Terceiro ponto. Quando o pastor renunciar a possível disciplina, se você conhecer a pessoa, tente persuadi-la a se arrepender, como eu disse. E quarto ponto, e é o que eu já disse, eu vou repetir. Após a disciplina, trate a pessoa como um campo missionário. Lembra? Ela é gentil e publicano. Ela pertence ao reino do mundo. Ela precisa ser evangelizada. Ela dá amostras que não faz parte do reino de Cristo. Mas a Bíblia instrui a praticar um ostracismo santo, nas palavras de John Piper. A você não nem comer com ela, como 1 Coríntios 5 fala. A ter um relacionamento casual, não ter um relacionamento casual de amizade com ela. Não é para você bater papo com ela. Enquanto ela ainda afirma que é crente, que é evangélica e vive em pecado, o seu relacionamento com ela deve ser um relacionamento de arrependa-se. Amorosamente, tá? Não é para você chegar com a Bíblia, com o poder da Bíblia na cara da pessoa. Mas, se faz parte da sua família, você ainda deve cumprir seus deveres familiares, mas sempre quando oportuno, exortar a pessoa a se arrepender. Isso principalmente quando o marido peca e é disciplinado. Com o tempo, em igrejas, conforme vai crescendo, isso acontece. E é um caso muito difícil. Porque às vezes o marido peca, e a esposa é membro, e o marido é expulso. Você precisa instruir a esposa de como lidar, porque ela pode ser tentada a sair da igreja por causa do marido. Ou às vezes o contrário, o marido vai sofrer, e eles precisam continuar amando o esposo, o cônjuge. Mas eles precisam continuar cumprindo seus deveres, mas eles têm que saber que enquanto aquela pessoa diz ser um irmão, mas vive impuramente, o relacionamento tem que ser de arrependa-se. Todas essas coisas que eu falei são difíceis de assimilar e de praticar, mas são bíblicas. Vão gerar uma igreja saudável, em conjunto com a pregação do Evangelho, em conjunto com o evangelismo, em conjunto com a oração, em conjunto com as 9 marcas da igreja saudável, mais outras marcas, vai levar à pureza da igreja. E conforme a igreja vai sendo cada vez mais pura, mais forte é o testemunho da igreja na comunidade. Como eu disse anteriormente, tais coisas são importantes. Eu quero só sei que eu já estourei meu tempo, peço paciência, mas a forma como a Capitol Hill praticava, para vocês terem ideia. Os pastores, o colégio de pastor, se reunia semanalmente, toda quinta-feira, praticamente. Mas uma reunião era doutrinária e uma reunião era de membros. Nessa reunião de membros, eles tinham um caderno com todos os membros, a foto de todos os membros lá. Foto, telefone, nome. Lembra, eu estou falando de 900 a 1.000 pessoas, tá? É bastante gente. E nessa reunião, eles oravam por 2 páginas, mais ou menos 50 membros. Eles tentavam orar por toda a membresia, cada 6 meses. E depois de orar por cada um, eles perguntavam uns aos outros:
Sabe como essa pessoa está? Ah, sim, ela está no grupo pequeno de tal pessoa, está crescendo na fé, já evangelizou isso. E quando chegava a pessoa, você conhece quem viu essa pessoa? Quando não acontecia ninguém da pessoa, sabendo que eles vão prestar conta por cada rebanho, ovelha debaixo deles, alguém era designado a se aproximar da pessoa, a ver como ela está. Toda semana eles estavam pensando nos membros. Diariamente eles oravam por uma página daquele diretório de membros, essa é a palavra. E chegava o caso, e eu participei das reuniões, e eles falavam sem os nomes, só para a gente ter uma ideia de como é que era. Onde existia casos múltiplos, existia casos de abuso, o marido era abusivo, violento, teve que separar, e eles colocavam então numa lista de cuidado. Nessa lista de cuidado era onde a segunda etapa de Mateus acontecia. E isso podia demorar quanto tempo fosse preciso. Podia demorar, por exemplo, como demorou num caso, 6 meses. Entre o marido abusivo, que estava arrependido, e a esposa ferida, com síndrome de pânico, que não conseguia se aproximar do marido. Eles aconselhavam, eles conversavam sobre o assunto, e quinzenalmente estavam falando juntos sobre assuntos, e semanalmente cada um cuidando e aconselhando daquele casal. Finalmente, se houvesse um caso onde necessitava de disciplina, onde a pessoa mostrava que não estava arrependida, elas levavam essa lista de cuidado para a reunião da assembleia da igreja, para as pessoas agirem conforme eu falei anteriormente. Uma das coisas que na Capitol Hill é motivo de exclusão, e a gente hoje muitas vezes não pratica isso, é se a pessoa deixa de frequentar o culto e se some. É pecado você simplesmente cortar da lista de membros, tá? O processo disciplinar é você tentar alcançar a pessoa, conversar com a pessoa, tentar trazê-la de volta, levar à igreja, você tem que obedecer Mateus 18. Se a pessoa não quer, sumiu, não conseguiu contato, daí tudo bem. Você expulsa, porque você não consegue, como igreja, reconhecer aquela profissão como válida. Lembra? Essa é a questão. A igreja consegue ou não reconhecer aquela profissão como válida ou não? E se a pessoa não está no meio de vocês, como vocês vão reconhecer? Eu quero encerrar com a confissão belga que eu te citei. As marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas. Ela mantém pura pregação do evangelho, a pura administração dos sacramentos ou ordenanças, como Cristo os instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Em resumo, ela se orienta segundo a pura palavra de Deus, rejeitando todo o contrário a esta palavra e reconhecendo Jesus Cristo como único cabeça. Assim, com certeza, se pode conhecer a verdadeira igreja e ninguém convém separar-se dela. Membresia e disciplina, na época da Reforma, era tão importante que certo setor da Reforma, Calvino não colocava essa terceira marca, reconhecia a disciplina bíblica como algo para discernir entre uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. E é isso que eu quero falar. Se você não pratica membresia e disciplina, com o tempo a sua igreja vai ser uma igreja falsa. Porque com o tempo, se você não pratica essas coisas, o fermento vai entrar. E o fermento vai levedar a massa inteira, como Paulo nos alertou em 1 Coríntios 5. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos quão temíveis são essas coisas, Pai. Nós não queremos brincar com a igreja do Senhor. Nós não queremos brincar com a igreja com a qual o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Mas, Senhor, ensina-nos tais coisas. Elas são difíceis de assimilar e mais difíceis ainda de aplicar. Dê-nos paciência, dê-nos sabedoria, dê-nos oração. Que o Espírito Santo nos impulsione a orar. Senhor, e dê sabedoria de como aplicar isso em nossas igrejas. Se reconhecemos que esse é o padrão bíblico, nós precisamos se conformar a ele. Ajuda-nos, Deus. Em Cristo Jesus. Amém.